Ô professor, tem razão aí o mercado para essa reação, dólar, tem muita gente reclamando, né, do que chamam de especulação. Boa tarde. Boa tarde, gente. Olha, eu acho que há um superdimensionamento do papel do mercado e da atuação do mercado na economia. O mercado faz espuma no vento, certo? Do ponto de vista do curto prazo, ele tem convenções, sim, que fazem movimentos especulativos que geram volatilidade e desvalorização cambial. Mas isso não resiste ao longo prazo. No médio e longo prazo, o que determina a trajetória do câmbio é principalmente o cenário externo, é o diferencial de juros, é a estrutura da economia brasileira. Então, veja, o que o mercado está sinalizando hoje, e eu acho que há sim uma convenção com relação ao debate fiscal, ele não deve ser considerado a ponto do Ministério da Fazenda recuar aqui ou ali, ou do governo ceder a determinadas pressões, né? O mercado está sempre insatisfeito com o montante de corte. Foi 70 bi, mas eles estão reclamando. Mas se fosse 100 bi, eles reclamariam do mesmo jeito. Se fosse 200 bi, haveria reclamação também, né? Ou seja, há uma coisa insaciável do mercado com relação aos cortes de gasto. Então, eu vejo essa movimentação do mercado como algo que é supérfluo do ponto de vista estrutural. A gente não tem que considerar isso ou sobredimensionar a importância desse fator no debate econômico brasileiro. Professor, eu ouvi de um analista do mercado. Primeiro, eu queria parabenizá-lo pelo que o senhor está falando, porque é muito difícil a gente ouvir um economista falando que, olha, o mercado não está com essa bola toda, né? A maioria diz, tem que seguir, tem que fazer, se ajoelhar e fazer o que o mercado está pedindo. Eu ouvi de um operador do mercado o seguinte: o problema foi mais a forma do que o conteúdo. Eu achei engraçado. Quer dizer, a forma por quê? Porque ele anunciou esse corte, essa que vai, que quem ganha até 5 mil vai ser isento de pagar imposto de renda. E o mercado não gostou disso, e aí, por causa disso, está criticando o pacote. E o pacote é um pacote de 35 bilhões agora, esse ano, 35 bilhões de corte no ano que vem, que é mais ou menos o que o mercado vinha pedindo. Se eu não me engano, o mercado queria algo entre 30 e 50 bilhões. Então é mais ou menos o que está dentro do que o mercado vinha pedindo. Mas agora, não. Não por causa da forma. A forma de botar, de dar uma compensação aos pobres. É o absurdo dos absurdos. O senhor acha que foi isso? Foi. E acha, a outra questão que eu queria saber do senhor é: o tamanho do pacote é razoável? Ajuda a resolver? Resolve? Não resolve? Que é a questão substantiva. Ô, Thales, agora você colocou uma questão crucial e a gente entra num debate de conteúdo, ou seja, fora dos parâmetros do mercado, tem muito que se discutir, né? E eu acho que um dos pontos fundamentais é a gente olhar um pouco para trás e entender o que que o governo está fazendo, por que que o governo está entregando isso e se poderia ser diferente, né? Eu tenho uma visão de que, no fundo, o arcabouço fiscal é extremamente rígido e incompatível com um projeto de país que é um projeto distributivo de crescimento econômico e emprego, certo? O que o governo fez foi tentar entregar reformas, um pacote para manter o arcabouço fiscal. Nesse aspecto, eu acho que até o governo fez bem, ou seja, dado que é preciso viabilizar o pacote, que eu não concordo, o arcabouço, que eu não concordo, ele resistiu às demandas por flexibilizar o piso de saúde e educação, que é o dinheiro que vai para o hospital, escola, públicos, certo? Ele resistiu em desvincular salário mínimo de aposentadoria e BPC, que havia uma pressão fortíssima para isso, mas ele entregou a política de salário mínimo. Ele reduziu o potencial impacto do salário mínimo na economia brasileira. Tá? Se a gente comparar com o que houve no governo Lula e Dilma em termos de salário mínimo, onde o salário mínimo cresceu mais de 70% naquela época, hoje é inviável se a gente pensar com essa nova cabeça, com essa nova regra. Ou seja, estamos sacrificando um instrumento de desenvolvimento e distribuição, que é o salário mínimo, no altar de um arcabouço fiscal, certo? Aí vem a outra pergunta: precisamos mesmo desse arcabouço?
a minha visão, certo? Eu acho que nós fomos pautados pela ideia e pela necessidade de um teto de gastos, coisa que não acontecia antes. No governo Fernando Henrique não havia teto de gastos, no governo Lula e Dilma não havia teto de gastos, a dívida pública no governo Lula caiu, os superávites eram enormes no primeiro e segundo. E agora, de um tempo para cá, se veio com essa ideia que é imprescindível controlar os gastos e que os gastos não podem crescer acima de 2,5%. Enquanto no governo Lula crescia 4,5% ao ano e permitiu expansão de saúde, de educação, de benefícios sociais, etc. Então, essa é a discussão que está por detrás disso tudo, né? Então, no contexto de que nós estamos apertados por um arcabouço, o governo fez uma declaração, pelo menos salvou algumas partes, entregou outras, mas salvou umas partes. Mas no contexto mais geral, em termos de qual é o projeto de desenvolvimento, a palavra desenvolvimento não está sendo mais discutida. O que se discute é corte de gastos, é estabilização fiscal, não é emprego, desenvolvimento e crescimento. Então, eu acho que aqui a gente tem que separar a discussão. Evidentemente que o mercado queria que o governo entregasse muito mais e o governo conseguiu resistir em alguns aspectos. Mas, de outro lado, cumprir o ritual do arcabouço fiscal vai exigir uma contradição, que é justamente compatibilizar uma agenda pró-distribuição e pró-crescimento com outra agenda que é de redução do Estado. Porque o Pedro, arcabouço Pedro, fiscal aponta para isso, Ricardo. você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que eu venho pensando há muito tempo nisso. Esse superpoder do mercado. O mercado manda no país, né? Quem é o mercado? É como se fosse uma entidade que tivesse uma opinião única, e não é. Dentro do mercado tem opiniões diferentes. O que eu não consegui entender até agora, o Diego falou na abertura, do mal-estar que provocou no mercado. Está sempre de mal-estar, o mercado está sempre nervoso, não gosta de nada. O que é o mercado, afinal? Onde que eles querem chegar? Por exemplo, a Febraban hoje, que é a Federação dos Bancos, aí tem nome e sobrenome, né, fez uma nota mostrando pontos positivos do pacote fiscal, né? E quando você lê o noticiário, todos os especialistas, analistas, todo mundo só esculhamba. A principal crítica foi contra a isenção do imposto de renda até 5 mil, que é uma promessa de campanha do Lula, ele falou que ia fazer isso. Então. E um detalhe, isso só vai entrar em vigor em 2026. Quer dizer, não é uma questão de vida ou morte agora, né? O que é o mercado, Pedro? Onde eles querem chegar? E outra, só para completar, aproveitar, por que o Banco Central não fez nada? O mal-estar do mercado já dura vários dias. O dólar sobe dia a dia, né? Hoje bateu em R$ 6. Por que o Banco Central não faz nada? Pois é, Ricardo, o mercado ele é personificado, né, com humor, com sentimentos, coisa que é um tanto estranho, né, porque o mercado, na verdade, é um conjunto de instituições e indivíduos. Esses indivíduos, eles, no fundo, são movidos por uma coisa chamada lucro, chamada ganho, né, de renda, de juros, de dividendo, de lucros e etc. Né? Nós, na academia, temos uma visão diferente, uma leitura diferente da coisa, porque o que nos motiva é outra coisa. Então, se no mercado eles lucram com base em especulações que são fundadas em convenções com relação ao que o ministro faz ou que não faz, eles são bitolados e falam coisas com base nessas convenções. Né? Para quem olha de fora, pode achar um tanto estranho. Né? E de fato é estranho para quem estuda os movimentos do mercado, para quem estuda a economia brasileira, há digamos, uma divergência do que o mercado acha com relação à própria realidade econômica. Né? E Então, eu acho. o mercado agora já está dizendo o seguinte, em resposta ao coach, o mercado já está dizendo o seguinte: tem que aumentar os juros. Vai ter que É, aumentar os juros. E aí eu pergunto, Pedro, você acha que o Galípolo vai conseguir é, mudar, fazer alguma inflexão nessa relação do Banco Central com o mercado, ou evitar que os juros sejam aumentados? Thales, eu espero que sim. O Galípolo é preparado para isso. Agora, ele vai enfrentar uma instituição que tem um chamado Path Dependence, ou seja, uma instituição que já está toda organizada para um diálogo com o mercado. Então, é muito difícil se mover nisso. Eu acho que é uma mudança
que é uma mudança de longo prazo, né? Mas eu acho que no caso brasileiro, o mercado ele é demasiadamente empoderado se a gente comparar com outros países. E seria possível, sim, do próprio Banco Central peitar o mercado em diversas situações, como já houve no passado. Ou seja, essa especulação com a taxa de câmbio excessiva, ela poderia ser impedida pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda. Né? O Banco Central tem instrumentos, olha, nós não temos 350 bilhões em reservas cambiais, ou seja, nós fazemos preço de dólar também enquanto governo brasileiro. Isso está no Banco Central. O Ministério da Fazenda tem instrumentos também. Ele pode taxar com IOF determinadas entradas ou saídas de capital, como já fez no passado. Né? Então, é possível encarar o mercado e peitá-lo, porque senão vira isso, ou seja, uma convenção, como você disse. O sujeito diz que o juro vai subir, aí tem uma corrida no mercado de títulos públicos que acaba gerando uma profecia autorrealizável. Os juros Verdade. acabam subindo. Ah, Mas isso é curto prazo, Ricardo, porque no longo prazo são outros determinantes. Então tem essa especulação, é por isso que eu falei, espuma ao vento. Né? Ou seja, essa agitação de curto prazo, depois ela se acomoda no médio e longo prazo. é verdade. Bom, a discussão tá boa, o papo tá bom e a gente vai continuar, então fique aí, você que tá na TV, a gente volta já. A gente continua ao vivo no YouTube, professor, e eu queria te perguntar também sobre essa questão do mercado ser insaciável, mas não ter, assim, o discurso, a agenda, e vou usar mercado aqui, como o Thales falou, é plural, mas falando sobre essas pessoas que definem e tal, não foi a agenda vencedora da eleição, né? Como é que casa, então? Quer dizer, eles não ganham no discurso, mas querem ganhar na hora de tomar as medidas? Né? Não entendo isso. Eu acho que há um constrangimento que o mercado tenta impor à política brasileira que é sistemático. E o mercado, eu diria, aliado com o Banco Central na gestão que está aí do nosso do presidente atual, não do Galípolo. Né? Ou seja, há uma pressão por via das atas do Copom para o governo cortar mais gastos, ou seja, é a política monetária interferindo na política fiscal, coisa que não acontece, ou seja, o Roberto Campos tem feito sistematicamente, digamos, ameaças por meio dos canais institucionais para acomodar uma determinada política econômica, que, como você disse, foi eleita nas urnas e foi escolhida pelo povo brasileiro numa determinada direção, e isso faz com que nós tenhamos uma situação de antagonismo, onde o governo ele media duas agendas que são contraditórias, né? Uma agenda de redução do tamanho do Estado e outra agenda de distribuição e crescimento. Então, me parece que nós vivemos hoje uma disputa de agendas econômicas, que, aliás, é o tema do meu livro, Brasil em Disputa. A disputa de duas agendas econômicas, onde o governo arbitra essas duas e o mercado pressiona sistematicamente para uma agenda de redução do tamanho do Estado. Já vai voltar para a TV e a gente vai voltar com a entrevista. O Thales deve ter mais perguntas, acho que o coach deve ter mais perguntas também para serem feitas pro Pedro Rossi. Pessoal, vem aqui para mim então, eu quero chamar na volta aquela entrevista com o Rodrigo Pacheco. Pode vir então, vamos lá? 6:01 pelo horário de Brasília. Vamos lá, reunindo o nosso público de volta e agora a gente vai ver o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de receber esse pacote, né, enviado pela Fazenda. Veja aí. Foi uma reunião muito produtiva, muito esclarecedora. O ministro Haddad pontuou cada uma das propostas que está sendo, do pacote que está sendo feito pelo governo federal. E o nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Thales? Pedro, deixa eu fazer uma Oi, pergunta. claro, vai lá, professor. coach, vai lá. Pedro, você viu a expressão carregada do Fernando Haddad nessa imagem aí, que já está assim há vários dias, né? Ele está com cara de triste, cansado para burro, contrariado.
você deve conhecer bem ele, né? É do teu meio aí acadêmico e tal. Como é que ele aguenta essa barra toda? É impressionante, porque ele é impressionante por todo. Dizem que o ministro está fazendo o pior emprego do mundo, né? Tem até um livro do Thomas Trauman que diz isso, né? Pior emprego do... Você não teme que uma hora o Fernando Haddad estoura com tudo para a esquerda e para a direita e tal, e pede boné e cai fora? E o que que acontece se ele fizer isso? Olha, Ricardo, essa questão é fundamental, porque eu tenho, não é só o Fernando que eu conheço, mas tem amigos que estão lá no Ministério da Fazenda, e eu sei que eles estão fazendo o papel deles, fazendo as brigas internas, etc. E eu, na minha posição de acadêmico, eu vou falar aquilo que é certo, aquilo que é ideal, né? Eu não estou no governo, se eu estivesse no governo, eu faria a disputa interna, o que for decidido coletivamente, a gente vai e defende junto, né? Mas, evidentemente, que essas disputas internas, elas são difíceis, né? Porque envolvem muitas partes, né? São vários ministérios, é o mercado pressionando diariamente, é a Câmara dos Deputados. Já você mencionou aí a expressão dele, eu me lembrei que dentro do pacote tem as emendas parlamentares, né? Ou seja, é uma sinalização de que eles têm que pagar uma parte da conta. Olha o tamanho da briga que vai ser nos próximos meses em torno disso, né? Tem os militares, tem uma série de brigas que serão tomadas. E toda a discussão em torno da reforma da renda é uma proposta, é uma intenção, mas no ano que vem a gente vai ter um debate longo sobre isso. E vai ter gente que não vai querer pagar a sua parte, né? Então é necessário, de fato, envolver a sociedade, e eu acho importante que a crítica venha de outros lados até para ajudar determinadas agendas a andar no governo. Porque se a crítica vier só do mercado, as agendas não andam. Então eu acho que, de certa maneira, a gente ajuda, há uma forma de criticar que é uma crítica positiva, que ajuda o trabalho deles lá na fazenda. Muito Pedro, me bom. desculpe voltar. Você colocou que acha que o Galípolo vai conseguir dar alguma mudada no Banco Central. O Campos Neto fica até 31 de dezembro. Eu não sei se a próxima reunião do Compor será a última dele. Acredito que seja, mas não sei se é a última dele. E depois passa a ser o Galípolo. Você acha que, então, que o Galípolo vai reverter essa tendência, que a próxima, eu já dou como certo que vão aumentar, vão seguir o que o mercado está pedindo, aumentar o juro, mas aumentar o ritmo da- de crescimento da taxa de juros. Mas o Galípolo vai conseguir, você acha que já em janeiro ele consegue virar esse jogo, diminuir, voltar a diminuir? Olha, Thales, eu não quero colocar essa responsabilidade nas costas dele. Eu disse que ele é preparado para o cargo, para ir para a função, mas ele vai enfrentar um desafio enorme, que é uma instituição que é voltada para determinados interesses, que é uma caixa preta, que é pouco democrática, que é o Banco Central. Eu não acho que é um trabalho fácil. Talvez ele seja a melhor pessoa para estar lá, mas eu não acho que ele vai conseguir entregar tudo de cara. Eu não quero colocar essa responsabilidade nele. Então, veja, eu acho que depende de muitos fatores, né? Depende a própria economia brasileira. Eu acho que se a economia brasileira for melhor, o trabalho do Banco Central é facilitado. Não tem essa história de que, não, porque o emprego diminuiu, então vai pressionar a inflação e o trabalho do Banco Central fica pior. Eu não acho que é isso. O Banco Central tem que olhar para emprego também. E eu acho que há várias formas de pensar a gestão do Banco Central. E no Brasil a gente prioriza uma forma que olha só para a inflação de demanda. Isso é um problema. Tem muita inflação do lado do custo. Não adianta aumentar juros para resolver a inflação de alimento. Você vai reduzir a fila do alimento, você está gerando fome. Isso não faz sentido, porque demanda é a fila do alimento. Mas o que É. determina o preço do alimento não é a demanda. O que determina é a chuva, é a estação, é a safra. São fatores do lado da oferta. Então não adianta ficar insistindo na taxa de juros para qualquer tipo de inflação. Agora, isso tem que ser comunicado, isso tem que ser modificado e não é fácil modificar, porque senão o mercado rapidamente perde a cabeça dele. Verdade. Pedro Rossi, obrigado pela entrevista. Onde acho o livro? Qual que é o nome do livro mesmo? Fala de novo aí. O Brasil em Disputa? O livro é o Brasil em Disputa, é um livro que está na Amazon, está nas livrarias da editora Planeta. É um livro que acabou de ser lançado, que conta a história da economia brasileira recente e traz um pouco desse debate atual, ou seja, entender a disputa entre essas duas agendas que a gente tem hoje disputando espaço no governo.
Interessante. Já vou aqui reservar o meu. Um abraço, meu querido. Volte mais Valeu. vezes, viu? Boa Abraço. noite. Obrigado. Valeu. Obrigado.